pode se assentar nesse momento. Amém. Queridos, chegamos ao primeiro domingo do Advento, né? Um momento onde nós começamos a preparar o nosso coração para o grande dia do Natal. Momento como igreja, nós percebemos o valor dessa época, desse momento, né? Que vai muito além do que um dia, mas tem a ver com o significado do que essa história de Natal fez e faz até hoje nas nossas vidas. Eu queria desafiar você a abrir a sua Bíblia nesse momento no livro de Isaías, capítulo 9. Eu quero ler alguns versículos que vão nortear um pouquinho o nosso bate-papo. Se você, ao entrar aqui, receber um boletim, dentro dele também tem um esboço, você pode acompanhar esse esboço. Você que está na internet também tem esse esboço, pode acompanhar essa mensagem através desse esboço também. E eu queria ler do versículo 1 ao 7 de Isaías, capítulo 9. Convidar você a acompanhar comigo essa leitura. Caso você não trouxe a Bíblia, no telão também vai aparecer o texto que nós vamos ler. Eu queria que nós, nesse momento, com reverência, lêssemos esse texto. Isaías capítulo 9, a partir do versículo 1. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estão aflitos, os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor. Mas no dia da derrota de Midian, pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o seu trono, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Essa mensagem, ela tem como centro o nascimento de Jesus, a vinda do Messias tão esperado. Quando nós olhamos para esse texto, Jesus ele é apresentado como 100% humano, 100% Deus. São duas naturezas que não se dividem, que não se separam. O contexto, quando nós olhamos aqui no livro de Isaías, no capítulo 9, era um contexto de uma região marcada pela aflição. Um contexto onde era uma região esquecida naquela época, um povo esquecido, um povo que corria atrás do vento, um povo que simplesmente dentro da sociedade não tinha controle algum, algo muito parecido com aquilo que nós vivemos nos dias de hoje. Se nós lêssemos o texto de Isaías 9 e nós não olhássemos para quem ele escreveu, nós facilmente talvez olharíamos para a situação de muitas favelas aqui no Brasil. Mas quando nós olhamos que o profeta Isaías, ele direciona aos habitantes de Zebulon e Naftali, aonde mais tarde, por conta do propósito ao qual fora direcionado, se tornaria a Galiléia dos gentios, porque ali seria o lugar onde o próprio Senhor deixaria o seu filho nascer e viver. Já parou para pensar que o Salvador, ele nasceu num contexto bem complicado, uma sociedade bem delicada, onde havia miséria, onde havia muita marginalização, desespero, angústia. Foi nesse contexto que o nosso Salvador nasceu. E se nós olharmos para a história depois, quando nós olhamos lá em Lucas capítulo 2, a gente vai ver que nem lugar para ele nascer tinha.
Mas eu creio que, como qualquer outra coisa, Deus ele tem um propósito. Debaixo da terra, tudo aquilo tem um propósito. E nós podemos ver que o texto de Isaías fala que no caminho do mar Mediterrâneo e do mar da Galileia, as margens do rio Jordão, seria o lugar onde a luz de Deus chegaria primeiro. Onde o Messias reinaria, o Messias chegaria. Queridos, quando nós chegamos numa época como essa, de Natal, onde nós estamos preparando, né, uma época tão gostosa, onde nos relembra de tantas coisas boas, nós precisamos entender o propósito pelo qual nós estamos vivendo, tudo isso que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender o porquê nós nos reunimos como família, como igreja, o porquê nós falamos sobre o Natal. Nós precisamos compreender isso, queridos. O meu desejo essa noite é caminharmos juntos para uma realidade, a fim de que as nossas comemorações natalinas não caiam no esquecimento, perdendo a essência de adorar o nosso Salvador. Para que não seja apenas mais um encontro familiar, talvez. Para que não seja talvez só mais um Natal, mais um tempo, mas que exista assim um propósito dessa história de Natal. Que vai além de uma data, vai além do que simplesmente uma época, mas vai diante de um propósito ao qual Ele mesmo direcionou para cada um de nós. Wilson Franklin, ele é um articulista do Jornal Batista, ele fala assim: enquanto o Natal para muitos é apenas sinônimo de presentes, festas, comidas, confraternizações, amigo oculto, troca de cartões, o Natal que Deus espera de nós é um culto de adoração a Jesus. Um culto de adoração. É adorarmos ao nosso Senhor. É entendermos que diante de um propósito do nascimento do Senhor Jesus, a gente precisa adorar, a gente precisa simplesmente entender que Ele tinha um propósito em cima daquilo, desse nascimento. Qual é a sua experiência relacionada ao Natal? Quando você chega nessa época do ano, qual é a sua experiência? O quanto você de fato tem experiência de entender que o nascimento de Jesus, essa história verdadeira do Natal, interfere totalmente na sua vida. Enquanto eu estava preparando o esboço, algumas perguntas começaram a saltar nos meus olhos, onde, Tiago, o que te traz alegria num momento como esse? Quando você pensa em Natal, o que te traz alegria? Porque Natal às vezes é um tempo de férias, né? É um tempo de festas, de reunir com a família, é um tempo, né, de ganhar presentes, tudo isso é muito bom, mas de fato isso não define Natal. De fato, essa não é a verdadeira alegria ao qual Ele designou o nascimento do seu próprio filho. Ou poderíamos pensar, o que essa história de Natal interfere na minha vida? O quanto essa história, de fato, traz transformação para a minha vida e a forma como eu vivo. Quando Jesus nasceu, desde que Jesus nasceu, a partir de então, mudou completamente o rumo das nossas vidas. A partir desse momento, onde Jesus ali nasce, muda o rumo completo das nossas vidas. Por isso que Natal, sim, é uma data pontual, é uma data colocada num calendário, mas para aqueles que têm um verdadeiro encontro com Jesus, é muito mais do que uma data, é muito mais do que um período. Mas é o reconhecimento que esse nascimento mostra e revela uma transformação. Ele veio para nos salvar. É muito mais do que um período de festas, mas é o reconhecimento daqueles que de fato entendem que Ele é o Salvador, que Ele veio para trazer uma nova vida para cada um de nós. A pergunta que eu deixo antes de nós conversarmos aqui a respeito do texto de Isaías é: como você vai celebrar o Natal esse ano? Como você vai celebrar o Natal esse ano? A sua forma de viver, a sua forma de agir, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua universidade, na sua vizinhança. Que diferença esse ano vai ter quando você falar sobre o Natal? Quando nós olhamos para a nossa vida hoje, o texto fala que quando Ele nasceu, nasceu uma esperança. Quando nós celebramos o Natal, nós celebramos a esperança. Nos versículos 1 e 2, o texto fala sobre não existir mais a escuridão, para aqueles que estavam aflitos, e ele também fala sobre aqueles que caminhavam em trevas, eles viriam uma grande luz. O nascimento do menino Jesus traria essa transformação, essa esperança, uma esperança direcionada com o nascimento de Jesus. Queridos, alguns dizem que a esperança é a última que morre, mas para mim, eu tenho uma percepção muito clara: a esperança não é a última ferramenta ao qual Deus nos dá, mas é a primeira.
É o reconhecimento de que só nele. A esperança de que só nele, queridos. A esperança é acreditar que algo é possível mesmo quando há indicações do contrário. Ela não pode ser a última a ser pensada. Ela tem que ser a primeira. Quantas pessoas será esse ano vão celebrar o Natal e já estão sem esperança? Talvez vão celebrar o Natal, mas já não acreditam mais no seu casamento. Talvez eles vão celebrar o Natal, mas já não acreditam na sua família, na transformação da sua família. Pessoas que vão celebrar o Natal sem esperança alguma, que já não têm mais vontade de viver, que desistiram da vida, que já não querem mais sonhar, que não querem mais planejar, porque já não tem mais esperança alguma. Queridos, o nascimento de Jesus, ele vem para nadar contra a maré, daquilo que a nossa sociedade fala e diz muitas vezes, que se não deu certo, desiste. Se o ano de 2019 não foi bom, 2020 pode ser pior ainda. Queridos, mentira. Mentira. Faça desse Natal um novo tempo na sua vida, trazendo à memória aquilo que pode te dar esperança. Faça desse Natal um tempo onde você vai relembrar aquilo que te traz a esperança. Em Cristo, quando nós colocamos a nossa esperança, nós podemos até vivenciar momentos difíceis. Nós podemos até passar por certas situações, chegar cansado no final do ano, mas é só a esperança nele que nós vamos conseguir caminhar e olhar para frente e prosseguir. Conflitos, batalhas, a nossa esperança tem que estar em Jesus. Somente nele. Nossas circunstâncias, as circunstâncias ao nosso redor não pode garantir a esperança, que só nele nós podemos garantir. João 16:33, esse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. E Jesus disse, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Não deixe que a sua esperança nessa época do ano seja firmada em receber um presente. Não deixe que a sua esperança nesta época do ano seja firmada no seu 13º, que vai dar um alívio na sua área financeira. Isso é pontual e passageiro. Mas deixe que esse ano, o Natal, essa época, a sua esperança seja direcionada por aquele que pode te dar esperança. Aquele que te traz segurança ao pensar na esperança. O nascimento de Jesus é suficiente para entendermos que a nossa esperança deve estar única e exclusivamente nele. O destaque do texto de Isaías é que Deus interfere na história do seu povo. Não tem outro motivo dele interferir se não for por amor. A graça dele já nos alcançando. De alguma maneira, sem merecer, ele se entregando. Sem merecer, ele colocando o próprio filho, nascendo diante de um propósito daquilo que ia acontecer mais para frente. Isaías, ele faz um contraste entre aqueles que caminhavam nas trevas com a possibilidade de um futuro de luz. É como se nós fôssemos perceber a nossa vida antes de conhecer a Jesus e agora que nós conhecemos a Jesus. E quando Isaías ele fala sobre trevas, ele nos fala da ignorância e da falta do conhecimento da palavra dele, acerca de Deus. É a nossa vida antes de conhecer os princípios do Senhor. E que sem esses princípios nós vivemos uma vida vazia. E que sem esses princípios nós vivemos uma vida superficial, mentirosa. Quando ele coloca em trevas, ele nos fala de um mundo mergulhado no pecado. Onde antes de conhecermos a Jesus Cristo, e entendermos o propósito dele, do nascimento dele, nós éramos totalmente direcionados por aquilo que os pecados faziam em nossas vidas. E hoje nós temos a oportunidade de libertação através do nascimento de Jesus Cristo. E não mais habitar o pecado em nós. E escolher o pecado. Isaías, quando ele fala da luz, ele fala do conhecimento de Deus, revelado no próprio Senhor Jesus. É a sua vida quando você conheceu a Jesus. É aquilo que nós vimos hoje, diante de uma pública profissão de fé, pessoas reconhecendo que, de fato, Jesus hoje habita neles, e que eles morreram para o mundo e nasceram para Deus. Que morreram para o pecado e vivem para Deus. É um reconhecimento, a sua vida antes e a sua vida depois. Quando Isaías ele fala da luz, ele fala do Senhor Jesus, pois Ele é a luz do mundo. E quando a luz do mundo vem, Ele traz as claras. Quando a luz do mundo vem, tudo aquilo que estava escondido aparece.
E a nossa vida, antes de simplesmente reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, e agora, quando nós examinamos o nosso coração, como nós fizemos agora há pouco, tudo fica mais claro, tudo fica mais visível. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos encontrar textos como 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, se faz novo, queridos. Em Cristo Jesus tudo se faz novo, e as coisas velhas ficam para trás. Essa é a esperança que temos, que aquilo que passou, passou. Quando você olha para a sua vida hoje, você entende que Jesus nasceu, e quando Ele nasceu, nasceu uma esperança. Essa é a sua certeza desse Natal? É com essa convicção que você vai vivenciar esses dias que se aproximam, até acendermos a última vela e você celebrar uma esperança no Senhor? Com essa esperança, queridos, nasceu uma nova vida. Quando nós celebramos o Natal, nós celebramos uma nova vida. Nos versículos 3 a 5, Isaías ele usa diversas imagens, exemplos para expressar a alegria de ter uma nova vida. Ele fala ali sobre algo semelhante como aqueles que se alegram na colheita, guerreiros com seus despojos, né? Pessoas que carregavam pesos muito grandes e agora já não carregam mais, estão livres. Sabe aquele momento de pressão que você está e de repente parece que um peso sai das costas e você consegue voltar a respirar. Você consegue voltar a pensar um pouco. Essa semana, quarta-feira passada, eu tive a oportunidade de ver a apresentação de um dos nossos jovens no trabalho de conclusão de curso, ali na Unibrasil. E quando eu cheguei lá, né, eu pude ver, ele estava bem, ele tinha estudado, estava preparado, mas você via que, né, aquele nervosismo normal. Você vai apresentar o seu trabalho final. E ele apresentou muito bem, mas até então, ele não conseguia verbalizar muitas coisas. Depois que ele recebeu a nota, parecia que ele, né, deu aquela respirada, mas a alegria dele me contagiou. A alegria dele fez com que eu falei, meu Deus, é isso. Né? É isso que você precisava, um novo tempo, um novo momento. Sai um peso. O que Isaías estava falando é que o povo teria vitória depois de muita luta. Eles seriam libertos do pecado. É nós olharmos para a nossa vida em Jesus, e a nova vida que nós temos em Cristo Jesus, e isso é suficiente para nos alegrarmos. Se hoje você tem uma vida com Jesus e você não é feliz, alguma coisa está errada. Se você diz ter uma vida com Jesus, entregou a sua vida por completo a Ele, e você não tem alegria, alguma coisa está errada. Eu não estou falando e nem desmerecendo talvez as suas dificuldades, seus problemas. Eu não estou desmerecendo talvez os conflitos que você vive, mas a sua alegria de ter uma nova vida nele é suficiente porque ele nasceu. E porque ele nasceu, nós podemos ter uma nova vida. Você é alegre por ter uma vida em Jesus? O que é alegria para você? Se você fosse definir alegria essa noite, o que é alegria para você? Certo autor diz que a alegria é o brilho da vida, um prazer simples que indica satisfação e contentamento. Que indica que eu estou completo, estou pleno. Quando nós celebramos o Natal, nós precisamos lembrar do novo nascimento em Cristo Jesus e da nova vida nele. E que essa nova vida nos faz olhar o mundo de uma maneira diferente. E temos ações diferentes, pensamentos onde nós temos atitudes diferentes. Nos faz ser diferentes. Uma alegria em saber que aquilo que me oprimia já não me oprime mais. Aquilo que me prendia já não me prende mais. O peso que estava sobre meus ombros já não está mais. Isaías ele fala sobre um jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e que o próprio Senhor destruiu. Da escravidão à libertação. Estava preso, agora estou livre. Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo lhe fala assim, foi pela liberdade que Cristo nos libertou. E eu acho muito interessante porque ele fala assim, termina o versículo falando, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ele fala assim, ei, vocês foram livres, então não se deixem mais viver a um jugo de escravidão. Vocês foram libertos, por que vocês estão voltando para a escravidão? Por que você está voltando para a sua prisão?
se você verdadeiramente foi livre. Cristo nos libertou e a liberdade dele foi para que verdadeiramente tivéssemos essa liberdade. De que maneira hoje você reflete a nova vida em Cristo? Talvez você está aqui essa noite e você não tem o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. E tudo que você precisa essa noite é refletir algo bom, algo que de fato você fala, eu tenho valor, eu tenho propósito de vida. Eu não nasci por acaso, e nessa noite o Senhor Jesus quer trazer esse propósito na sua vida. Quais são as evidências que a sua família vai ver nesse Natal, na sua vida? Do ano de 2019 que passou, quais evidências a sua família vai conseguir ver? Os seus amigos, seus colegas, sua vizinhança. Eu lembro que, Natal passado, passando ali junto com a família da Ariane, um momento antes da confraternização na mesa, conversando um pouco ali, o irmão da Ari pede a palavra, eu queria falar algumas palavras. E ele começa a falar, ele começa a chorar, e ele começa ali a dar evidências daquilo que Cristo fez na vida dele, e da transformação. E ele começa ali a revelar, queridos, foi um tempo de quebrantamento. Muito mais do que aquelas comidas que estavam sobre a mesa, que eram muito boas. Muito mais do que os presentes que tinham sido trocados, que vieram em boa hora. Mas, queridos, quando nós temos essa revelação, quando nós temos o entendimento que o nascimento de Jesus é suficiente para que hoje nós possamos dar evidência de uma vida transformada, de uma vida restaurada, e eu posso verbalizar isso, eu posso em alto e bom som falar, Cristo fez isso na minha vida porque Ele nasceu. Queridos, isso é Natal. Isso é Natal. Quantas pessoas vão celebrar o Natal esse ano, mas não entendem a nova vida que Cristo pode dar? Às vezes não entendem porque não querem, mas às vezes porque simplesmente não estão conseguindo perceber. Muitos vão passar talvez bebendo, talvez para esquecer os problemas. Muitos vão passar sozinhos, talvez porque não tem nenhum parente por perto. A sua família tem costume de chamar pessoas, talvez que não tem amigos, pessoas por perto, para essas pessoas passarem junto. Muitas pessoas não vão nem ligar, afinal é só mais um feriado, é só mais uma data, sem propósito algum. Queridos, mas o amor dele transforma a nossa vida não só por um dia, por uma noite, mas por toda a eternidade. Por isso que ele nasceu. Não para te transformar apenas hoje, daquilo que ele pode fazer, mas para a eternidade. É o livramento daquilo que ele pode dar para a sua vida. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, ele fala como eu e você podemos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Ele fala assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldar ao padrão deste mundo é não deixar que a sociedade imponha um padrão na sua vida. Não se amoldar ao padrão deste mundo é não deixar que a mídia imponha um padrão na sua vida, daquilo que você precisa fazer nesse Natal. Só assim nós vamos experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Queridos, querendo ou não, principalmente nessa época do ano, é o tempo onde nós vivemos um alto nível de consumismo. É onde existe o materialismo e começa a vir o individualismo. Queridos, querendo ou não, essa é uma realidade muito forte. E essa semana eu li uma matéria na Gazeta do Povo com o tema Natal, Família e Sociedade. Você pode procurar no Google depois, se você digitar Gazeta do Povo, Natal, Família e Sociedade, você vai poder ver essa matéria na íntegra, mas eu queria ler apenas uma parte dessa matéria, onde o autor diz, vivemos em um tempo em que o materialismo e o individualismo exacerbado colocaram em segundo plano valores fundamentais para a humanidade. A perda dos referenciais éticos e morais jogou a nossa civilização em uma espiral de intolerância, descrença e violência, que faz muitos esquecerem de questões essenciais para a vida em sociedade, como a solidariedade e o respeito ao próximo. Foram justamente o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo os dois principais mandamentos que Jesus deixou aos seus discípulos e que, infelizmente, parece que estão desprezando
tão desprezados em nosso tempo, diante de um mundo onde o consumo se tornou a medida de todas as coisas. Mais do que nunca, precisamos resgatar o papel da família como difusora de valores éticos e morais, capazes de recolocar a humanidade na direção de uma sociedade mais fraterna. Queridos, para nós que vivemos uma história hoje, para nós que vivemos uma sociedade assim, nós precisamos sim entender que o próprio Senhor Jesus nasceu, se colocou numa situação por amor a nós. A nova vida e o nascimento de Jesus, que gera em nós vida, precisa através de nós gerar mais vidas. Precisa refletir na nossa vida, de alguma maneira. Um presente que nós ganhamos, esse presente não pode ser guardado só para nós. Quando nós olhamos para a nova vida que nós recebemos em Cristo, essa nova vida que nós temos precisa refletir de alguma maneira. Por isso que eu perguntei, quais são as evidências que esse Natal você vai deixar, não só para a sua família, às vezes para você mesmo, que você, neste ano, vai viver de maneira diferente. Você vai olhar para o Natal de maneira diferente. Nós precisamos resgatar os valores do reino dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa. Trazer à tona, precisamos fazer com que a nossa forma de celebrar e olhar o Natal faça mudança na realidade da nossa família, na realidade da nossa sociedade. Por isso que como igreja nós falamos sobre Natal. Não é porque nós queremos celebrar só. Não é porque nós queremos participar de um movimento. Mas porque existe uma história que traz uma nova vida. E essa nova vida precisa ser refletida através de nós que recebemos essa nova vida. Essa é a sua certeza no Natal? Essa é a certeza que de fato você tem uma nova vida e essa nova vida precisa refletir nas pessoas que estão ao seu redor? Nós só temos uma nova vida porque nasceu o Salvador. E quando nós celebramos o Natal, nós celebramos Jesus, o Salvador. Os versículos 6 e 7 do texto de Isaías, ele traz uma profecia, a maior profecia de todos, queridos. O objetivo da vinda de Cristo foi para trazer salvação a todos aqueles que o aceitarem. Esse foi o objetivo da vinda de Cristo. Não teve outro objetivo, queridos. Isaías, ele viu a escuridão e a tristeza da nação. Ele viu, existe um mundo perdido. Mas Isaías também, ele olhou, e o profeta, ele olhou e falou, uau, mas existe a possibilidade de mudança, através de um menino chamado Jesus. E uma grande luz pode vir. Ele nasceu para nos salvar. Ele nasceu para nos salvar. O dicionário, quando nós olhamos a palavra salvar, tem como significado tirar ou livrar alguém do perigo, dificuldades, defender, de libertar. É como se você estivesse à frente de um carro pronto para ser atropelado e alguém se jogasse por você e tirasse você e morresse no seu lugar. Jesus fez isso conosco, com cada um de nós. Queridos, eu já celebrei o Natal antes de conhecer o propósito, antes de fato entender o porquê Jesus nasceu, de várias maneiras. Justamente porque é legal, final do ano, então, para mim Natal sempre foi férias, diversão, aquilo que me trouxesse alegria poderia representar o Natal, menos Jesus. Só, queridos, quando nós entendemos que realmente vai além de uma época, vai além de uma data, vai além do que simplesmente estamos aqui sentados escutando sobre o Natal, mas tem a ver com que, de fato, o Salvador veio com um propósito. E quando eu percebi isso, eu percebi que era muito além do que eu ganhar presente, e, queridos, não me entendam mal, isso não é errado. Se você tem condição de viajar e participar nessa fase de vida, tem que ser feito mesmo. Mas, queridos, isso não pode ser definido a sua alegria, isso não pode ser definido a sua nova vida, isso não pode, de alguma maneira, colocar como definição, entendendo o propósito pelo qual o Salvador veio. Quando nós olhamos para a palavra de Atos, capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Como é que uma pessoa normalmente ela é reconhecida? Eu acho que a primeira impressão é através do nome.
Quando alguém chega para você, né, vai perguntar o seu nome, porque quer te conhecer. Quando nós tomamos o nosso cafezinho aqui, você vai conhecer uma nova pessoa, você não vai conversar com ela. Talvez você até converse, mas em algum momento, até o final, você vai perguntar, como é que é o seu nome? O meu nome é tal. Né? Através do nome, nós reconhecemos a identidade da pessoa. E quando nós olhamos os títulos de Jesus, que nós podemos ler no texto de Isaías, elas nos ensinam muito sobre o poder que operava na vida de Jesus, que opera na vida de Jesus, sobre o poder desse nome, da identidade de Jesus. Isaías, ele revela algumas verdades sobre o nascimento de Jesus. Ele fala sobre o maravilhoso conselheiro. O maravilhoso conselheiro, onde só aquele que ouve e pratica as suas palavras pode ser considerado como um homem prudente. Está lá em Mateus capítulo 7, 24. Queridos, nesse Natal, deixe o maravilhoso conselheiro direcionar e te dar conselhos através dos princípios da palavra dele. E eu não tenho dúvida que você vai viver o melhor Natal da sua vida. Quando Isaías fala sobre Deus forte, 1 João 5,20, João declarou que ele é o verdadeiro Deus. Nesse Natal, deixe que o Deus forte lute por você dentro da sua batalha, dentro daquilo que você mais tem, talvez perdido a batalha. Mas deixe que esse Deus forte tome conta. Quando Isaías fala Pai da eternidade, João 8,58, antes de Abraão, ele é o eu sou. Neste Natal, deixe que o eu sou, aquele que conhece a tua vida, desde o ventre da sua mãe, aquele que conhece as suas necessidades, aquele que conhece seus conflitos, suas batalhas, suas vitórias, suas derrotas, deixe que ele controle a sua vida. Ele é o Pai da eternidade, o Pai que abraça, o Pai que cuida, o Pai que sustenta. Quando Isaías fala sobre o príncipe da paz, João 14, 27, só Jesus pode nos dar a paz verdadeira, totalmente diferente daquela que o mundo dá. Nesse Natal, deixe que o príncipe da paz reine na sua vida, de tal maneira que tudo aquilo que tem te trazido alegria fora dele, possa ser insignificante a partir do momento que ele venha reinar. Quando nós celebramos o Natal, nós celebramos Jesus, porque ele é o nosso Salvador. Quando Jesus nasceu a esperança. Guarde isso no seu coração. Deixe que somente a esperança nele venha refletir na sua vida. Porque quando Jesus nasceu, a nova vida veio à tona. A oportunidade de você ter uma vida totalmente transformada, restaurada, diferente daquilo que talvez você já viveu até então. Que só nele nós podemos ter. E quando Jesus nasceu, nós temos a certeza que ganhamos o Salvador, aquele que se colocou ao nosso lugar, no nosso lugar, aquele que, mesmo não merecendo, cada um de nós não merecendo, ele se importou e se importa a cada dia. A pergunta que fica para nós essa noite: como celebrar o Natal diante desse nascimento? Como é que eu e você nós vamos celebrar o Natal este ano diante desse nascimento? Se eu pudesse dar algumas dicas para você, celebre com a sua família. Reúna parentes. Aproveite esse tempo para dar evidências daquilo que Cristo tem feito na sua vida. A dica que eu dou é como podemos celebrar ainda mais o Natal esse ano. Compartilhe dessa história. A história de Natal é conhecida talvez por todos nessa face da terra. Estou exagerando, mas uma boa parte. Mas qual é a história que a pessoa do teu trabalho realmente conhece? Qual é a história que ele conhece do Natal? Qual é a esperança que ele tem? Qual é a vida que ele tem? Qual é o Salvador que ele tem? Compartilhe com ele. Dê evidências de um Salvador. Você vai passar sozinho esse ano? Chama alguém para passar com você. Chama alguém para estar junto com você. Eu não tenho dúvida, queridos, que talvez o melhor presente que você possa dar a alguém esse ano é o seu tempo, é a sua própria vida.
Eu queria que você assistisse um vídeo, uma campanha do Natal menos consumista. Assista nesse momento. Bueno, vamos a escribir la carta a los Reyes Magos. ¿Sabéis ya lo que vais a pedir? Sí. Este año me he portado muy bien. Un juego. Una guitarra. Una Wii. Esto y esto. Un unicornio que huele punta con punta. Estas las dejo aquí para mandárselas a los Reyes. Y ahora vais a escribir otra carta. Una carta a vuestros papás. ¿Qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad? ¿Algo más? Sí. Vuestras hijas han escrito una carta a los Reyes Magos y esta para vosotros. Queridos papás, quiero que estés más tiempo conmigo, que hagamos más experimentos en casa. Me gustaría que nos hagáis un poco más de caso. Me gustaría que cenarais más con nosotros. Quiero que me hagáis cosquillas y que les leamos un cuento. Quiero que estemos un día juntos. No puedo. Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo, vaqueros. ¿Quieres jugar más al fútbol conmigo? ¿Os sorprende que os pidan esto para Navidad? Pues no, la verdad es que no nos sorprende. A mí no. Tienen demasiados juguetes siempre. El sentimiento de tratar de sustituir, pues llenarles ese pequeño vacío con un juguete que les... Pasar todo el tiempo que tenemos al máximo con nuestros hijos. Pensar que tú quieres darles todo lo mejor y lo mejor eres tú. Si lo está escribiendo, es porque lo necesita, ¿no? Si solo pudieras enviar una de las dos cartas, ¿cuál enviarías? ¿La de los Reyes Magos o la de papá y mamá? Uy, es una pregunta muy difícil. La de mamá. La de mis padres, papá y mamá. Qual é a carta que você vai enviar esse ano? Para os Reis Magos? Ou talvez para os seus pais, para os seus filhos, seus colegas da escola, da universidade, talvez seu vizinho, seu funcionário? Qual é a carta que você vai enviar esse ano? Talvez para aqueles que o Senhor nos deixou como responsabilidade para cuidar, a viúva, o órfão. Para quem que você vai enviar a carta? Se nós pudéssemos dizer essa noite, Deus, nós queremos viver o verdadeiro sentido do Natal. E se você pudesse viver, de fato, o verdadeiro sentido do Natal, o que precisa ser mudado hoje na sua vida? O que precisa ser mudado nas suas escolhas, na sua forma de olhar até mesmo para o Natal? Um dos privilégios que nós temos, queridos, como igreja, é vivemos aquilo que nós vivemos hoje. E a oportunidade de ter uma vida transformada, restaurada, salva, livre de todo qualquer peso, tudo aquilo que talvez tenha afligido o seu coração, tenha deixado você incomodado, ansioso, livre de tudo isso. Todas aquelas palavras que entraram aqui com as crianças do Arts Kids, e que de fato Jesus, o Rei, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, esse sim pode te aliviar de tudo isso. Queria convidar você a se colocar de pé nesse momento. Minha pergunta para você é: você deseja este ano viver o verdadeiro sentido do Natal? Queria convidar você a fechar os olhos também nesse momento.
tenho 2 desafios. Meu primeiro desafio é para você que talvez esteja aqui essa noite e você não conhece este amor. Você não conhece esse menino Jesus. Como lemos hoje na história do profeta Isaías, lá, já com um propósito estabelecido, hoje, após a cruz, já te traz salvação. E nessa noite você precisa falar assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Eu entendo que só o Senhor pode me dar liberdade, transformação. Só o Senhor pode me livrar de toda a culpa. Só o sangue do Senhor tem poder para isso. E nessa noite eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. E com essa oração você vai entregar a sua vida a Ele. E você vai reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E você vai entregar tudo que você tem a Ele. E você vai viver um Natal totalmente diferente daquilo que você já viveu até então. Se você realmente deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus essa noite, eu quero que você repita uma oração comigo aí mesmo no seu lugar. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor, Pai. Eu consagro tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu entendo que só o Senhor pode me libertar, me transformar, me curar, me transformar, tudo aquilo que de alguma forma hoje tem me prendido. Mas nessa noite eu reconheço que o nascimento do Senhor Jesus foi suficiente para me fazer ter uma nova vida. E eu recebo o Senhor como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, você orou ao Senhor Jesus entregando a sua vida essa noite. Eu queria pedir que você erguesse uma de suas mãos, falando: Tiago, essa noite eu entreguei minha vida ao Senhor. Tem alguém? Essa noite entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Se você fez essa oração, repetiu a oração, e você entende essa noite que você precisa consagrar a Ele a sua vida, ergue uma das suas mãos. Amém. O meu segundo desafio é para você que hoje já tem esse relacionamento com Jesus, mas talvez ainda essa noite você precisa tomar decisões na presença dEle. E talvez tudo que você precisa fazer essa noite: Senhor, nesse Natal eu quero dar evidências de uma história que transformou a minha vida. Nesse Natal eu quero mostrar e declarar em alto bom som que o Senhor transformou minha vida, minha casa, minha família. Eu quero falar isso, talvez para um amigo, para um funcionário, para um colega, para um vizinho, não sei qual é o seu desafio, mas se nessa noite você deseja viver esse Natal de uma maneira totalmente, talvez diferente daquilo que você já viveu, eu quero desafiar você a dobrar os seus joelhos nesse momento, e juntos nós vamos orar como igreja, colocando-se diante da presença do Senhor, falando: Senhor, obrigado porque um dia o Senhor realmente nasceu. O Senhor, dentro de um propósito, se colocou, e neste Natal não vai ser apenas mais um Natal, mas vai ser totalmente diferente daquilo que eu já vivi até então. Eu queria orar junto com vocês nesse momento. Coloque o seu desafio, coloque a sua realidade, coloque aquilo que Deus tem de alguma forma falado contigo durante esse tempo de reflexão. Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado porque quando nos reunimos aqui como igreja, que nós podemos adorar o Senhor, nós podemos, Pai, ofertar ao Senhor, nós podemos reconhecer a sua grandeza, nós podemos ver irmãos novos se achegando em nosso meio, se batizando. Nós podemos como igreja participar da ceia do Senhor, relembrando o seu sacrifício, Pai. Mas que antes desse sacrifício existia um propósito, e nós falamos sobre isso essa noite, que o propósito do seu nascimento de fato foi trazer uma esperança, foi trazer uma nova vida, e foi revelar o Salvador, e o único Salvador dessa humanidade. E nessa noite nós reconhecemos, Pai, o nosso desafio é dar evidências ainda mais de tudo aquilo que o Senhor já fez. E nós não queremos apenas ver o Natal como uma fase, uma época, um período, mas nós queremos entender que o reflexo do Natal que nós vamos viver esse ano vai refletir na nossa família, vai refletir nos nossos amigos, vai refletir por onde passarmos. Eu coloco diante do Senhor cada um que está aqui essa noite dentro dos desafios, Deus, que eles percebam ainda mais que o Senhor quer usá-los como instrumento, que assim como o Senhor deu vida a eles, o Senhor quer gerar vida através deles. Por isso, Deus, eu os coloco em tuas mãos, pedindo, Pai, usa-os para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos assim e entregamos ao Senhor, agradecidos, porque um dia o menino Jesus nasceu. E é sobre esse nome,
Conselheiro, maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. É sobre esse nome que nós oramos.